A maior parte dos fãs de Senhor dos Anéis de hoje em dia, pelo menos, com certeza já assistiu os filmes do Peter Jackson, lançado lá no começo dos anos 2000, e que marcaram aí a trilogia do Tolkien como uma das maiores do cinema também, já que O Retorno do Rei foi o único filme de fantasia a vencer o Oscar de melhor filme, e é um dos 3 filmes aí da história do Oscar, com o maior número de premiações ganhas, né? Se não me engano são 11 premiações, junto com Titanic e O Vento Levou. Porém, não é sobre isso que a gente vai falar, e sim sobre outro filme do Senhor dos Anéis. Isso, o filme perdido do Senhor dos Anéis. E não é clickbait, existem pelo menos 2 outras adaptações de Senhor dos Anéis que ficaram basicamente esquecidas aí pelo tempo, e é sobre elas que a gente vai falar hoje. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Livrologia, e ao Livrologia com cenário novo. Que alegria, sobrou verba esse mês. Na verdade não, é dívidas. Mas a gente resolveu investir no cenário do Livrologia, porque eu não gostava, porque aqui ficava uma prateleira, um suporte. Enfim, se você não for inscrito do canal e estiver caindo aqui no vídeo agora, se você voltar algum vídeo, vai ver que antes aqui tinha uma coisa estranha, como as faixas do Justin Bieber, da Milena, minha bandana do Naruto que não aparecia, a fita LED que a gente tinha comprado toda bagunçada aqui, improvisada aqui atrás, e o quadro do Mike Wazowski, que tava totalmente aleatório, eu bati no microfone. Mas enfim, a gente resolveu investir, mudamos um pouco, compramos uns quadrinhos bonitinhos, baratinhos, da Fran Adesivos, que vou fazer esse público, que eu achei a qualidade dos quadros muito bons. Mas é isso, não sou patrocinado, mas o quadro foi baratinho e muito bonitinho. Compramos para decorar ali com a prateleirinha. Digam aí nos comentários se vocês acharam que ficou legal. E a gente também mudou aqui um pouco a ordem dos livros, para evidenciar as Crônicas de Gelo e Fogo, já que é aqui um dos temas favoritos aqui do canal, então eu preferi dar destaque para elas. Então, vocês gostaram? O que vocês acharam? E caso vocês tenham caído de paraquedas aqui no canal, como eu sempre falo, eu sou o TH Magaldi, e aqui no Livrologia a gente fala muito sobre filmes, sobre livros, sobre séries, sobre jogos, sobre histórias de modo geral. Então já vai se inscrevendo que a gente tem muito conteúdo bacana. E se você curte o Tolkien, já deixa seu like no vídeo para mostrar que vocês aí são fãs que vão estar sempre presentes, que esse conteúdo rende também pra gente falar mais aí sobre a obra do grande criador da fantasia moderna, que é o J.R. Tolkien, do qual eu gosto também muito, apesar de não ser tão fanático assim pela obra do Tolkien. Eu admiro muito, respeito muito, então sempre que eu posso falar sobre o Tolkien eu falo. E esse ano a gente também tem a série aí da Amazon Prime que deve lançar e que deve ser muito boa, então é um bom ano pra gente falar sobre Tolkien. E como eu falei, hoje a gente vai falar sobre as primeiras adaptações de Senhor dos Anéis, começando com a animação lá de 1978, feita pelo Ralph Bakshi, e que foi de fato a primeira adaptação da obra do Tolkien aí pras telonas. O Ralph Bakshi era um grande fã de Senhor dos Anéis, e ele tinha essa vontade aí de adaptar a obra do Tolkien, que até aquele momento era considerada muito difícil, né, de ser colocada em live action, ser colocada até como animação mesmo, porque o universo era muito vasto e não tinha essa cultura toda da fantasia ser adaptada para os cinemas, apesar de a gente já ter obras como Star Wars aí em curso, né? Eu não lembro exatamente que ano saiu Star Wars, mas sei que foi numa data muito próxima. Mas essa ideia de adaptar o livro do Senhor dos Anéis parecia muito inviável naquele momento, mas o Ralph Bakshi aceitou o desafio, e como ele era muito fã, ele queria fazer uma obra muito fiel, que realmente pegasse todos esses elementos que são tão incríveis na obra do Tolkien e colocar ela num filme de animação. Ele conseguiu a aprovação de um estúdio para fazer isso, e foram inicialmente pensados em 2 filmes. O primeiro adaptando tanto a Sociedade do Anel quanto as Duas Torres, e um segundo filme para concluir, né, a trilogia, adaptando O Retorno do Rei. Ele tinha mais ou menos aí um orçamento de 4 milhões de dólares para fazer, e o filme ficou pronto, o filme foi lançado, e você tem ainda o filme aí disponível para ver na internet. E apesar do Bakshi ser aí um grande fã da obra do Tolkien, a adaptação dele tem tanto algumas coisas negativas quanto coisas positivas, e entre as coisas negativas tá que o fato de você juntar, né, 2 livros em um filme só, fez com que tudo ficasse bem corrido na obra. A gente sabe que na trilogia ali do Peter Jackson, ele teve ali os 3 filmes, e são filmes bem compridos, né, que tomam seu tempo para adaptar realmente cada uma das histórias, e mesmo assim ele corta muita coisa. Então imagine um filme, né, de animação, que costuma ser mais curto, para adaptar 2 livros do Tolkien, né, realmente muita coisa ficou de fora, especialmente o que ele fez foi adiantar muito os processos, né, então vários momentos de decisão, que as coisas têm que ser sentidas, né, que é um momento difícil pro personagem, que ele precisa refletir sobre aquilo, que tem um peso emocional naquela decisão que ele tá tomando, isso é cortado da obra, fazendo que algumas passagens sejam bem rápidas. Por exemplo, no momento em que o Frodo pega o anel, né, pra começar a jornada dele, é um momento difícil, né, o Frodo nunca saiu do condado, é uma experiência que vai ser intensa pra ele, mas é passado tudo de uma forma muito rápida.
E também os momentos de contemplação que a gente tem na Terra-média, que é de você ver esse cenário que o Tolkien criou, esse universo que ele criou, que é tão rico, com tanta cultura, né, e detalhes. Isso também é passado de uma forma bem apressada. Então a gente perde esse elemento da contemplação, que a gente já vê um pouco na obra do Peter Jackson, e que é um elemento central também da escrita do Tolkien, né, de ser bem descritivo e de deslumbrar a gente com esses cenários da Terra-média. Além de que as pessoas também não sabiam, quando elas foram ver o filme, que ele seria adaptação de uma parte só da obra do Tolkien, porque em nenhum momento isso foi anunciado no título, em lugar nenhum, só era O Senhor dos Anéis, então ninguém sabia que ia ser só os 2 primeiros livros. Então as pessoas foram pro cinema para ver uma obra incompleta, e né, numa época que as pessoas não estavam tão acostumadas a ver esse tipo de adaptação. Então, apesar do público ter ido em massa para ver o filme, tanto que ele teve uma bilheteria aí de uns 8 milhões de dólares, que pros anos 70 é bastante coisa, né, foi mais do que o dobro aí do custo de produção dele, as pessoas criticaram muito o filme por não ter um final, né, e o Bakshi até sugeriu para os estúdios que tivesse, né, no título, Senhor dos Anéis Parte 1, mas os estúdios não quiseram, e isso acabou dando ruim. Então as críticas foram até que negativas pro filme, o que fez com que os estúdios cancelassem e não tivesse a Parte 2, que adaptava justamente o Retorno do Rei. Então esses aí são os principais elementos negativos desse filme. Já do lado dos pontos positivos, a gente tem especialmente a parte estética da produção, já que o filme utiliza várias cores bem saturadas e bem vibrantes para expressar alguns elementos do mundo aí do Tolkien, em especial as coisas que tem a ver com magia, né? Então você tem realmente cores muito fortes para alguns cenários, para algumas batalhas, o que dá uma impressão de algo realmente psicodélico, né? E bem lúdico, que é algo que você precisa ter em mente quando você vai ver uma obra de fantasia, né? Você tem que estar preparado para se encantar, para ver algo extraordinário. Ele consegue passar isso através do uso das cores, além de que o filme foi feito com uma técnica chamada rotoscopia, que é quando você grava, né, algumas cenas feitas com atores reais e meio que desenha por cima. Os personagens principais são realmente muito bem desenhados, o que dá para eles alguns traços de mobilidade, de expressão facial bem mais realista, o que é bem legal. Para outros personagens a técnica acabou ficando um pouquinho mais tosca, o que incomoda em alguns momentos, mas isso funciona especialmente para as criaturas de Sauron, né, para os orcs e para os outros monstros, que ficam com aspecto bem gótico assim e bem de aterrorizante mesmo, né, o que consegue passar pra gente justamente o terror que os protagonistas sentem quando vê ali as forças de Mordor. Então isso é bem legal, a técnica serviu muito para isso. Esse filme também, por utilizar técnicas bem diferentes, por ser um filme com uma proposta bem única também, ele consegue puxar um pouco do que significa a obra do Tolkien, né? Então você consegue ver que é uma produção de animação bem diferente do que a gente tem da Disney, da DreamWorks, ou até de outros estúdios que também fazem obras um pouco mais maduras. Esse filme ele consegue ser bem único, expressar com uma diversidade de técnicas, uma diversidade de elementos, né? O que é um livro do Tolkien, né? É uma coisa que também é única, que também é incrível, que também é revolucionário. Eu acho isso muito legal, esse paralelo, né, de você ver o filme do Bakshi como algo também que é um experimento extraordinário para falar sobre outra coisa que é extraordinária. Então isso é bem legal. E para finalizar, essa obra, né, ela saiu ali em 78, então por muitos e muitos anos ela foi a versão definitiva de Tolkien nos cinemas, né, já que ela foi a primeira adaptação e ficou por muitos anos sem nenhuma outra adaptação grandiosa de Tolkien. Isso significa que muita gente cresceu e conheceu O Senhor dos Anéis através do filme do Bakshi, mesmo ele sendo incompleto, mesmo ele tendo esses problemas, e ele serviu para inspirar muita gente a ler O Senhor dos Anéis, a ir atrás das outros contos, enfim, do restante da obra de Tolkien, do Silmarillion. Inclusive uma dessas pessoas foi o próprio Peter Jackson, que já admitiu que conheceu aí a obra do Tolkien através do filme do Bakshi. Isso inspirou ele demais a querer fazer a trilogia do Senhor dos Anéis pro cinema do jeito dele, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Inclusive, no próprio filme da Sociedade do Anel, enfim, tem algumas cenas específicas que não estão dentro dos livros do Tolkien, mas que são ali do filme do Bakshi e que o Peter Jackson também adaptou pro filme dele, o que foi aí uma referência, uma forma de homenagear essa obra que fez com que ele conhecesse Tolkien. Então é muito legal. E se você é um grande fã da Terra-média e não conhece a obra do Bakshi, com certeza vale a pena você assistir, porque ela tá dentro aí da história do Senhor dos Anéis como uma obra muito importante, e acho que até da história da animação como uma obra muito importante. Ela foi indicada para prêmios, tanto o prêmio Hugo, que é um prêmio mais para literatura, né, mas que também premia adaptações de livros, como até pro Emmy, porque ela foi feita pra TV, deixa eu colar. Não, pro Globo de Ouro, ela também foi indicada. Então foi uma adaptação aí que foi bem importante pra história das animações como um todo também.
Mas o filme que realmente ficou esquecido, né, na história do Senhor dos Anéis, e que quase ninguém fala, eu até procurei alguns vídeos sobre ele aqui no YouTube, mas não encontrei muita coisa, é o Hobbit soviético. E não, o nome não é Hobbit soviético, mas é o filme do Hobbit lançado lá em 1986 na União Soviética, um filme de baixíssimo orçamento feito para TV e lançado lá no canal de TV de Leningrado e que passou na TV russa entre os anos 80 e os anos 90 e feito especialmente aí para as crianças, né? Esse filme, ele é muito inspirado em algumas xilogravuras que foram feitas para a edição russa de O Hobbit, que foi lançada uma década antes, em 1976, e que tem essas xilogravuras feitas pelo artista russo Mikhail Belolinsky. E essas xilogravuras, que eu vou pedir pro Diego, nosso editor, colocar aqui na tela também, elas são bem diferentes do que a gente tinha de modo geral aqui no ocidente, então elas eram bem peculiares, assim, acho que elas são bem bonitas até, com uma visão bem diferenciada, tanto dos Hobbits quanto do Smaug, enfim. E eles aproveitaram isso para fazer uma adaptação baseada nessa versão russa. Essa versão de Hobbit começou a ser gravada lá em 1984 e só terminou realmente em 1985. E ela, como eu falei, foi feita bem para as crianças, então ela é uma versão até um pouco mais alegre, mais colorida da obra do Hobbit. Ela tem baixíssimo orçamento, então os efeitos não são lá essas coisas, eles já eram ruins para a época, hoje são piores ainda. Mas elas têm detalhes legais, como por exemplo o fato de que existe um personagem chamado Joe Professor, que seria basicamente o próprio Tolkien que estaria narrando a história. Isso é muito legal porque o Hobbit, né, diferente do livro do Senhor dos Anéis, o Hobbit ele tem esse tom bem mais infantil mesmo, ele tem essa ideia de alguém que tá narrando para crianças, esse elemento que é bem legal ali do livro do Hobbit, e que eles pensaram em trazer isso para essa produção, então algo que eu achei curiosamente legal. E essa versão também traz os protagonistas, né, os personagens centrais ali de O Hobbit, como o Bilbo Bolseiro, o Thorin Escudo de Carvalho, o Gollum, o Smaug também aparece aqui, as Aranhas das Florestas das Trevas também, que são inclusive marionetes, então ele mistura ali o uso de atores com marionetes. Porém, ele também deixa de lado alguns personagens que são importantes ali pro Hobbit, como o Elrond, os Trolls e também os Elfos da Floresta, que acabam ficando de fora. Um outro detalhe legal é que os Goblins são feitos por bailarinos ali da Academia de Balé de Leningrado. Então eles misturam, né, como eu falei, atores reais com marionetes e com bailarinos fazendo goblins. Ou seja, uma baita de uma mistureba, o que já mostra interessante, né, como é uma produção soviética, tem a participação ali de algumas ferramentas do Estado para fazer a obra. A gente não tem muito mais informação sobre essa produção do Tolkien, que até onde eu sei e pesquisei foi ilegal, porque ela não tinha autorização de fato para ser feita. O próprio Tolkien sempre foi um crítico aí do regime soviético, e enfim, então a gente não tem muita informação, a gente não sabe também se essa obra passou por muita censura por conta do Estado. A gente sabe que havia realmente uma movimentação muito grande de cópias ilegais, né, do livro do Senhor dos Anéis e do Hobbit saindo para a União Soviética, porque, né, a galera de lá também curtia Tolkien e queria ler, mas não tinha algumas versões oficiais. E isso só foi acontecer quando o regime soviético caiu lá em 1991, e só a partir daí as pessoas foram ter acessos a versões russas completas, sem censura, de Senhor dos Anéis e provavelmente do Hobbit também, apesar de ele já ter entrado um pouco antes na União Soviética, possivelmente com algumas censuras. E esse filme do Hobbit soviético tá disponível no YouTube também, com todas as suas peculiaridades, e você encontra ele até com legendas em português. E pelo que eu pesquisei, é mais difícil você achar ele com legendas em inglês. Então os fãs aí BR do Senhor dos Anéis deram um jeito também de legendar. Então se você ficou muito curioso e quiser conferir, pode procurar aí, eu vou ver se eu deixo na descrição também para vocês darem uma olhada. Mas é isso, pessoal, vocês já conheciam aí essas adaptações de Tolkien? Já conheciam aí o Hobbit soviético ou já tinham assistido a animação de 78? Será que alguém aí é da velha guarda e assistiu aí o filme de 78 antes de ver aí os filmes do Peter Jackson? Deixem nos comentários o que vocês acham delas, de cada uma dessas animações, se vocês já assistiram, se vocês nunca vão assistir e vão se poupar disso. Enfim, eu acho muito legal quando tem aí esses filmes esquecidos. A gente já fez uma dessas versões aí sobre os filmes de Nárnia, que também tem filmes aí feitos pela BBC para televisão, que são um pouco mais populares, se encontram com um pouco mais de facilidade aqui no YouTube também. Mas Senhor dos Anéis acho que tem menos gente falando, e acho muito interessante também, porque, né, o Tolkien foi muito popular, e não só aqui no Ocidente, como lá no Oriente também. A gente vê isso pela essa adaptação bizarra feita pelos soviéticos. Mas é isso, não esqueçam de deixar o like, também deixem nos comentários se vocês conhecem outra obra que tenha uma versão esquecida, perdida, pra gente fazer um vídeo aqui também. E é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.